E aí galera, meu nome é Franklin Teixeira e nesse vídeo eu quero falar um pouco do meu método favorito de escrita, que é o método Snowflake. O método Snowflake foi criado pelo escritor Randy Ingermanson. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Ele é um escritor que publicou vários livros e ele tem esse método que é muito popular para organizar histórias. Antes de falar do método, eu quero falar um pouco sobre outline. O outline nada mais é do que uma listinha que você faz com as cenas do que vai acontecer na sua história. Não precisa ser muito detalhado, mas é uma ordem de coisas, de acontecimentos da sua história. Eu já vi algumas pessoas usarem como argumento contra o outline a ideia de que quando você organiza a sua história, você está tirando um pouco da naturalidade da coisa. Você está decidindo pelos seus personagens antes da hora, você está tornando o processo um pouco mecânico demais. Eu não concordo com esse argumento, porque eu considero o outline um plano de viagem. Pensa bem, quando você viaja, o que você faz? Você pesquisa o lugar, você vê o que te interessa, e aí você faz o quê? Uma lista com os locais que você quer visitar, em cada dia que você vai visitar, porque você vai gastar uma grana para viajar até o lugar, e não é bom você perder o seu tempo decidindo na hora para onde você vai. Quando você chega no lugar para onde você estava viajando, você vai chegar e vai ver se tem condições de você ir nos lugares que você queria. Pode ser que um dia esteja chovendo, você não vai poder ir naquele parque que você anotou. Pode ser que em algum dos dias você descobriu um lugar novo, aí você vai deixar para ir no dia seguinte naquele lugar, ao invés de ir para o lugar que você estava planejando. Enfim, o plano ajuda, mas ele não é obrigatório. Mas ele ajuda pra caramba. Se você começar a escrever sem ter a menor ideia de onde você está indo, você só ter tipo umas 5 ideias soltas, e você, não, essa história é muito legal. Quando você começar a escrever, vai dar um trabalho do cacete. E é nisso que o outline ajuda. Quando você faz o outline, você conserta várias coisas antes de começar a escrever. E isso é maravilhoso, porque quando você estiver escrevendo, vão aparecer muitos problemas ainda, pode ter certeza. E o processo vai ser super orgânico ainda. Eu gosto de brincar que o primeiro rascunho que você escreve vai ficar uma merda. Assim, não exatamente uma merda, mas é muito provável que ele não fique bom como você gostaria. E eu chamo essa etapa de adubo. O adubo você vai usar para plantar as novas sementes com o que você aprendeu no primeiro rascunho, e com isso ter uma história boa. Então por que não melhorar a qualidade desse adubo? E é aí que entra o método Snowflake, que é o método de organizar a sua escrita. É um método de você fazer um design da sua história. Os seus personagens vão ter muito que decidir ainda durante a história, pode ter certeza. Eles vão ganhar vida, eles vão discordar de você, eles vão fazer muita coisa para te dar trabalho. O método Snowflake não deixa nada menos orgânico. Ele é só uma forma de você tornar esse método orgânico mais organizado. Antes de mais nada, por que esse troço se chama Snowflake? O Snowflake, ele é aquele cristal de neve. Não sei se vocês já viram esse cristal. A ideia do método é você começar com um triângulo, a sua história, uma coisa só, sabe, uma coisa pequena, e ela ir crescendo. Ela vai ampliando, que nem um snowflake, que nem um cristal. A primeira etapa, escreve uma frase resumindo a sua história. Não precisa se preocupar com detalhes, pega só aquela ideia que você tem. Por exemplo, o doutor viaja no tempo para salvar um papa na Idade Média. Essa é uma frase que resume uma história. Quanto mais curta essa frase, melhor. Nessa etapa você tem só que colocar a base do seu prédio. Evite usar nome de personagem. Você quer, por enquanto, só a essência da sua história. Uma coisa que eu descobri que ajuda muito é você tentar resumir histórias de outros autores. O que eu fiz? Eu faço um desafio anual de 50 livros por ano e eu passei 2 anos fazendo resenha de cada livro desses. E em cada resenha, a primeira coisa que eu fazia era resumir a história em uma frase. E isso me treinou muito a tentar pegar a essência da história. Nesse caso eu não dava spoiler. Mas a sua história aqui, quando você estiver fazendo uma frase, só pode ter um spoiler, não tem problema. Contanto que você faça essa primeira frase. Essa é a primeira etapa. Você pode levar o tempo que você quiser em cada etapa dessas, não tem problema. Lá no artigo do Randy, ele fala muito em, tire uma semana e depois volte ao projeto. Tire tantos dias, tire tantas horas. Você pode levar o tempo que você quiser. O importante é você fazer a coisa fluir. Você fazer o cristal ir aumentando. Agora começa a ficar um pouquinho mais complexo. Você vai pegar essa frase que você escreveu na etapa 1 e vai entrar na etapa 2, que é expandir a frase em um parágrafo inteiro. Aqui vai ser interessante se você já souber estrutura de história, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui nesse vídeo. Mas é aquela questão dos atos, de 3 atos ou 5 atos, depende do que você gostar mais ou que tiver mais a ver com o que você está escrevendo. Cada ato terminar numa circunstância, num desastre, o final da história, clímax. Se você tiver essas noções, vai ajudar muito nessa parte. Mas essencialmente você vai pegar aquela história, aquela frase,
e vai tentar expandir ela em várias frases, umas 5 frases, 6, você que sabe, um parágrafo. Você vai pegar essa uma frase e vai expandir em um parágrafo, e o cristal começa a crescer. Nessa etapa, tem o final da história já, claro, tem o começo, o meio e o fim. Não se preocupe muito por enquanto com arcos de personagem, detalhes, nomes, não esquenta. É o enredo que você quer pegar, o enredo maior. Pode ser uma história super simples também, não precisa ser uma história intricada. É só para você conseguir avançar e saber a visão macro da coisa. A etapa 3 é ficha de personagem. A primeira parte da ficha é o nome do personagem, que é autoexplicativo. Se você não souber o nome do personagem e ainda não tiver certeza do que quer usar, chama ele de qualquer coisa. É normal nesse método você estar sempre voltando e acrescentando e corrigindo detalhes. Segunda parte da ficha. Um resumo de uma frase da história desse personagem. O seu protagonista principal, no nosso exemplo lá do doutor, por exemplo, que viaja no tempo, vai ter um resumo de uma frase parecido com aquele inicial que você teve. No caso do resumo do doutor, é que ele viaja no tempo para salvar o Papa. Outros personagens não vão ser bem assim. Por exemplo, o Papa que ele vai salvar. Você pode fazer uma ficha dessa pro Papa. E, pelo ponto de vista dele, qual é a história dele? Aqui você resume em uma frase nessa ficha. Pode ser a frase: o Papa é salvo pelo doutor. As outras duas categorias dessa ficha são a motivação e o objetivo do personagem. Eu acho interessante distinguir motivação e objetivo porque, no critério do método, motivação é o que o personagem quer de forma abstrata e o objetivo é o que ele quer de forma concreta. No caso do doutor, nessa história, o que ele quer de forma abstrata? Ele quer ser um herói, ele quer salvar o Papa. Pode ter mais motivos, mas essencialmente é isso. Ele quer ser uma boa pessoa, ele quer ser um herói. E qual o objetivo do doutor? O que ele quer concretamente? Nesse caso, é claro, ele quer salvar o Papa. Basicamente, a motivação é o que leva o personagem a ter um objetivo. A categoria seguinte é o conflito. O que impede aquele personagem de alcançar o objetivo dele? Quais são os obstáculos que ele vai enfrentar? Quais são as pessoas que estão contra ele? Quais são as situações que vão dar merda, basicamente? E cada personagem vai ter um conflito próprio. Às vezes vai intercalar o de um com o outro, e essa é a ideia mesmo. A penúltima categoria é a epifania, que é essencialmente como o personagem vai mudar, o que ele aprendeu, o que aquela situação toda causou nele para transformá-lo. Porque se você pegar as histórias boas que você conhece, o personagem não termina como começou, alguma coisa mudou. Pode ser que ele não tenha aprendido nada, e às vezes esse é o ponto, mas ele não começa igual. As circunstâncias são dramáticas o suficiente para ele não ser a mesma pessoa que ele era quando começou. Alguma coisa mudou. Nessa parte é onde você vai anotar, grosso modo, o que foi essa transformação do personagem, o que ele aprendeu. E a última categoria é um parágrafo que resume a história daquele personagem. Os principais, os secundários, os que você considera importantes para sua história macro, você aqui vai definir a história deles. É uma mini história. Cada pessoa é o protagonista da sua própria história. Então, do ponto de vista de cada personagem, há uma história a ser definida para cada um deles. Então você resume nessa parte a história de cada personagem em um parágrafo. Não precisa ser muito detalhado, principalmente porque tem personagens que não têm grandes coisas para acrescentar na história, mas o que você puder definir aqui para cada um deles ajuda. Lembrando, nada precisa ser perfeito aqui, nada. É só para você organizar. É como se fosse uma planilha, como se fosse um plano, como eu falei. Não tem problema. É a parte. Isso aqui é um negócio que ninguém vai ver. É o rabisco. Não precisa se preocupar, não precisa se desesperar. Ai meu Deus, tá ficando feio, tá ficando errado. É para ficar errado mesmo. É para você descobrir o que não está funcionando e corrigir. E isso é aos poucos, não se desespera. O passo 4 é o mais legal para mim, que é quando você já está com os personagens todos definidos, você já está com o mini arco de cada personagem importante da sua história ali já anotado. Você vai fazer o quê? Você vai pegar aquele seu parágrafo inicial e você vai expandi-lo em vários parágrafos. Você vai pegar cada uma dessas frases e vai transformar cada uma delas em um parágrafo. Aqui você tenta ficar de olho em fechar certos parágrafos em uma desgraça, em uma situação problemática, porque geralmente é isso que vai pautar a sua história. Claro, final não, a não ser que sua história termine trágica, mas aí é outra discussão. Mas fique de olho no ritmo da história aqui, você vai pegar, vai expandir, você vai começar a entrar nos detalhes agora, você vai começar a ver o que leva a quê, como aqueles personagens ali vão interagir. Ou seja, é basicamente um resumão da sua história, e aqui você vai conseguir ver o que está funcionando e o que está deixando de funcionar. Não se preocupe com o tamanho disso, não se preocupe se está ficando numa página só, não importa. Divirta-se, brinque com a sua história, faça ela funcionar, veja as engrenagens rodando, sabe? Use seus personagens,
volte nas etapas anteriores, vai preenchendo o que falta daquelas fichas de personagem, ou que não estava muito completo, não estava te agradando. Essa é a hora. Não se preocupe se não está bonito. Não é para ficar bonito, é para ficar funcionando. Isso aqui é basicamente quando você se muda para um apartamento e você vem com um monte de caixa e falta montar móvel ainda, falta fazer tudo, mas está funcionando. A geladeira tá lá, o colchão tá no chão para você dormir, você está usando caixa de mesa, mas você tem uma mesa, que é a caixa, que é a mesa que você encomendou não chegou ainda. E o apartamento está funcionando, é isso que importa. É aí que vai ser a escrita. Antes disso, é só a gente fazer o treco funcionar. Ou seja, você terminou o seu resumo. E aí a gente entra na etapa 5, que é basicamente a etapa 4, só que para os personagens. O que isso quer dizer? São sinopses de personagens. Você vai pegar cada personagem e vai escrever um resumo da história dele. Sabe o que você fez lá na ficha de personagem? Uma frase, um parágrafozinho sobre cada personagem? É basicamente isso. Vai pegar aquilo e vai transformar, vai expandir cada personagem. É possível de fazer isso agora, por quê? Porque você acabou de fazer um resumo enorme da sua história inteira. E isso permite você pegar esses detalhes que você descobriu agora no seu processo e enriquecer os seus personagens. O que eles vão passar, o que eles vão descobrir, o que eles vão sentir. Qualquer coisa que você imaginar, você joga aqui agora. O normal é que os protagonistas tenham mais palavras nessa parte do que os secundários. Os menos importantes vão ter, sei lá, um parágrafo só, algumas frases. Não se prenda muito a regra aqui. É só para você brincar com seus personagens mesmo e expandir o que você puder sobre eles. Vai surgir muita coisa aqui agora também. Vão surgir detalhes de personalidade, vão surgir, sei lá, interações de personagens que você nem imaginava. Vai anotando tudo, vai colocando aqui. Vai chegar, quando você chegar no terceiro personagem, você vai pensar, pô, fazia mais sentido isso aqui, tá lá no primeiro. Ou essa situação aqui, eu não falei lá. Volta e bota lá. Faz aqui o mais organizado que você conseguir. Mas vai avançando, não se desespere. O que não funcionar, você vai ajustando, vai ajustando. Essa é a hora de ver o que não está pegando mesmo e ir corrigindo. E ir deixando cada vez melhor. E é a hora de um personagem formar o que você está pensando para aquele outro personagem. Você vai... Quando você fizer essa parada, você vai achar o máximo, tenho certeza. Então o que você conseguir definir aqui agora, o que você conseguir informar aqui agora, o que você conseguir anotar sobre seus personagens, sobre circunstâncias deles, passado, presente, o que você quiser, tá ajudando. Mas em suma, é aquilo. É a circunstância do enredo, o que acontece do ponto de vista de cada um daqueles personagens. Isso é muito legal porque te obriga a ver a história de vários pontos de vista. Às vezes a gente fica muito preso naquele enredo principal e não vê como aquilo está afetando certos personagens e isso torna eles fracos para a história. E aqui você sendo obrigado a ser aquela pessoa ali e ver a história do ponto de vista dela, ajuda muito você a descobrir coisas sobre aquela pessoa, aquele personagem. A etapa 6 é mais expansão. Você vai pegar aquele resumão que você fez lá, grosseiro, de vários parágrafos, na etapa 4, e vai expandir cada parágrafo daquele. O que você vai fazer é pegar a ideia daquela etapa da história, aquele pedaço, e você vai expandir em, sei lá, uma folha, uma página. Ou seja, cada parágrafo vira uma página agora. E aí voltamos à ideia do Snowflake, que é uma frase, aquela frase virou um parágrafo, é isso. A história está se expandindo. E agora você tem a vantagem de ter uma cacetada de informação sobre seus personagens que você não tinha quando começou esse negócio todo. Você tinha na sua cabeça. Quando você começasse a escrever, você ia ver que não estava certo. Mas agora você tem anotado, você tem bem remexido. Então, essa etapa 6 vai ser informada por tudo que você fez nessas etapas anteriores, principalmente o que você pensou de personagens. É aqui que você vai entrar nas minúcias da sua história. É aqui que você vai definir a lógica da sua história. É aqui que você vai definir o que leva ao quê. Aqui você vai entrar nas trincheiras mesmo. É a parte que você vai pegar e tá, acontecia tal coisa e acontecia tal coisa. Mas como que eu vou chegar daqui a aqui? E claro, você vai acabar descobrindo um monte de coisa que não estava funcionando direito, mas está descobrindo num momento maravilhoso, que não tem problema nenhum não funcionar. Porque você não vai ficar perdendo seu tempo reescrevendo 10.000 palavras para consertar. Você vai apenas reescrever algumas palavras. Ok, a etapa 7, ela não é que ela seja complicada, mas ela depende muito do que importa para cada escritor. É porque é uma parte que você vai pegar e vai fazer ficha de personagem mesmo, que nem em RPG. Você vai colocar ali nome, você vai colocar ali idade, você vai colocar ali cidade onde a pessoa nasceu. Tudo o que for relevante para você como escritor, você vai colocar nessa ficha de personagem.
Claro, você vai colocar as informações que você fez nas etapas de personagem aqui também no método Snowflake. Somente naquela parte 2 lá que tinha lá o objetivo, motivação e tal. Mas agora você vai tentar organizar isso numa ficha de personagem foda. Você vai voltar lá atrás na etapa 2, pegar motivação, objetivo, nome e vai construir uma ficha muito maior, com muito mais detalhes sobre a vida daquela pessoa. E como essa ficha vai ficar, vai muito de cada autor, porque existem detalhes que são particulares para alguns e para outros não. Por exemplo, tem autor que não se importa com signo, e tem autor que basicamente define o seu personagem pelo signo dele. Tem autor que se importa com tipo sanguíneo, que é uma parada que super rola na Ásia. Tem autor que não se importa. Então, dependendo do tipo de autor que você seja, de escritor, você vai colocar alguns detalhes e outros não. Data de nascimento e tal. Mas aqui é basicamente o que você acha importante para ter definido do seu personagem, você vai colocar nessas fichas. Uma parada que eu super recomendo é você definir bem quando cada pessoa nasceu e na sua história. Você ter uma ideia, sei lá, mais precisa possível de quantos anos tem em cada situação. Porque, olha, se você não sabe a idade dos seus personagens direito e tiver situação que se passou há alguns anos atrás, vai cagar. Vai ter personagem que vai ter a idade completamente incompatível com a situação. Já passei por isso, recomendo ficar de olho na passagem do tempo. Mas, se você não quiser, não tem problema. Isso foi só uma dica aleatória. Nessa parte é ficha de personagem com todos os detalhes que você considerar importante. Altura, idade, data de nascimento, cor do cabelo, cor da pele, cor do olho. É muito útil, tá? Porque quando você tá escrevendo lá na frente e tem um personagem que você já não pensa nele há muito tempo, ou ele só vai aparecer, sei lá na frente da história, ter anotado aqui os detalhes físicos desse personagem ajuda. E agora é a etapa 8. E essa etapa ou vai deliciar ou vai horrorizar o escritor. Porque é a etapa do outline. Você vai fazer um outline. Como é esse outline? O Randy recomenda você pegar uma planilha de Excel mesmo, ou de Numbers, ou qualquer programa que você usar de planilha, e você descrever cada cena ou cada capítulo em ordem. Você tem a sua história toda completa, essencialmente, já agora, os acontecimentos dela. Então, agora nessa parte, você vai colocar capítulo 1, ou cena 1, como você dividir. Capítulo 1, tal coisa acontece. Capítulo 2, tal coisa acontece. Capítulo 3, tal coisa acontece. Você vai ter já um caminho para seguir. É só você chegar... hoje eu vou escrever tantas palavras. Você chega lá no seu capítulo 1, tal coisa acontece. Escreve. Capítulo 2, tal coisa vai acontecer aqui. Ou tais coisas. Escreve. Capítulo 3, escreve. Outra coisa muito útil que você pode fazer agora, e eu recomendo, é, se sua história tiver mais de um ponto de vista de personagem, e já que você está fazendo uma planilha, você vai colocar capítulo, acontecimento ali, o que você quiser anotar que acontece naquele capítulo é bom. Tá, tal coisa, tal coisa, tal coisa, quantas coisas você quiser. E coloca lá o ponto de vista do personagem. Coloca o que for útil nessa planilha. Eu, pessoalmente, uso o Scrivener. Ele organiza já os seus documentos, a sua escrita, de forma que você possa ter mais de uma visão do seu outline. E eu sou meio doido. Eu gosto de fazer mesmo uma organização braba. E eu vou muito além, assim, para algumas pessoas eu vou muito além, porque eu boto lá capítulo, boto o que acontece naquele capítulo ali, tipo uma mini sinopse do capítulo, aí boto ponto de vista, eu boto quais personagens aparecem naquele capítulo, eu boto a data, eu boto a hora, porque quando eu não fiz isso eu me ferrei, então eu passei a fazer agora. Eu boto locais que aparecem naquele capítulo, e os locais dos personagens também são com hashtag, para quando eu precisar olhar só onde um personagem aparece na história toda eu olho. Mas eu não vou entrar em detalhe disso aqui agora não. Depois eu faço um outro vídeo sobre Scrivener, sobre como eu arrumo a história. Eu atualmente divido em cenas e capítulos, porque eu acho melhor. Então você pode fazer assim, capítulo 1, sei lá, cena 1. Na cena 1, o doutor entra na Tardes e, sei lá, encontra o companion dele que já estava lá dentro e conversa com ele. Sobre o que eles vão fazer no dia, sei lá, ir pra um café. Pronto, isso é a cena 1. Cena 2, ele recebe um sinal de pedido de socorro na nave dele, na Tardes, e eles discutem sobre aquele lance que eles receberam, aquela mensagem. Cena 3, eles decidem ir atrás da origem do sinal para tentar ajudar a pessoa. Você escreveu isso para cada cena, você vai fazer isso no livro inteiro, e aí é só você escrever cada circunstância dessa. Aí que é o processo de escrita mesmo. Agora você só tem que se preocupar com a qualidade da sua narrativa. Você só tem que se preocupar com os diálogos.
Você vai descobrir uma cacetada de coisa ainda. Os seus personagens vão te desobedecer, eles vão pirar, você vai ter que matar personagem na sua cabeça, vai ter que aglutinar um com o outro. Vai ser uma confusão ainda, porque escrever não é fácil. Mas todo esse trabalho que você teve no método Snowflake já estruturou pra caramba o que você vai fazer agora. Agora é só escrever. Só entre aspas, porque também é muito difícil. Mas com tudo que você fez até agora, você facilitou o momento da escrita. E na real, opinião polêmica. Mas mais do que o enredo, mais do que tudo isso que você fez agora no Snowflake, o que vai deixar um livro rico, bonito, é a sua escrita agora. Então você está desimpedido de várias coisas que iam te dar dor de cabeça e pode se concentrar nisso, na qualidade do seu texto. Aqui cabe também falar muito sobre processo de escrita, sobre, sei lá, palavras por dia, horário que a pessoa acha melhor escrever, mas é de cada um. Eu tenho o meu esquema, que funciona muito bem pra mim, mas eu não vou falar dele aqui agora, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, fica pra outro, mas é isso. É isso, gente, esse foi meu vídeo sobre o método Snowflake, espero que vocês tenham gostado. Tem muitos artigos sobre isso na internet, tem variações do método, você não é obrigado a fazer nada disso, você pode achar que tudo é uma porcaria, eu acho muito difícil disso não te ajudar, recomendo tentar, recomendo fazer todas as etapas, porque é legal, é muito divertido e dá uma satisfação muito grande ver a sua história funcionando já antes de você perder o seu tempo com escrita. Então, boa sorte. Eu também sou escritor, gosto muito de falar de histórias, gosto de ler, gosto de ver série, gosto de falar de tudo, de processo, de método, de histórias, de tudo que vocês quiserem falar. Deixa comentário aqui embaixo, me segue nas mídias sociais, eu vou deixar link pra tudo aqui embaixo. Tem um livro publicado na Amazon, Verdades Invisíveis, é jovem adulto, é LGBT, é fantasia urbana, é legal pra caramba, você não vai se arrepender. R$ 5,99 só, também tá no Kindle Unlimited, dá uma olhadinha, também deixei o link aqui embaixo. Valeu!